de muitas maneiras. Só vou citar duas, que eu vejo mais fácil. Falou com Moisés. Quando cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, no deserto, Êxodo capítulo 3, talvez, se não explico o que eu falei, se não falar as coisas que nem está escrito na palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, teus pés, para o lugar em que estás, é terra santa. Deus falou com Moisés o que ele queria. Quem sabe, diga amém. Amém. Queria que Deus, aliás, que Moisés assumisse uma responsabilidade muito grande de tirar o povo dele lá do Egito. Que Deus, se nós continuar lendo aí, vemos que o povo estava sendo oprimido, afligido, nas mãos do rei, que viu que aquele povo hebreu estava crescendo muito, e logo parecia que iam tomar dele até o reinado. Ele começou a afligir. E o povo, o que fizeram? Não podiam guerrear contra o rei, batalhar. Começaram a orar e clamar e pedir misericórdia. E Deus ouviu nos céus e levantou Moisés para tirar eles do Egito. Quem concorda, diga amém. Amém. E tudo nós sabemos, o sofrimento que eles passaram. E sabemos também que por causa da rebeldia de alguns deles, nem Moisés não pôde entrar em Canaã. Morreu antes. Mas é uma passagem muito importante, que Deus ouviu o seu povo. Mesmo que eles tinham errado, rebeldeado, e agora a aflição era demais, e eles começaram a orar, pedir, porque é o que Deus quer ver e ouvir de cada um de nós. É o nosso clamor, a nossa súplica, por misericórdia, toda a vida. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes, sabe? Firme, que não sabe, não conhece. Não é mesmo? Diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate a porta, se abre. Diz para nós buscar Ele enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto está perto. Por quê? Vai chegar um dia que Ele vai retirar o povo da face da terra, que está aguardando Cristo vir buscar. E aí não vai adiantar mais, vai gritar, pedir socorro. Mesma coisa que falar aqui para essa parede. Vai resolver meu problema? Não vai. Não adianta nada. Eu não escuto, não ouço. Muito menos uma imagem de escultura também. Que a Bíblia diz que ela tem ouvido, não escuta. Tem olho, não vê. Tem mão, não apalpa. Tem pé, não anda. Nem som algum sai da sua boca, aliás. Semelhante a ela se torna aos que fazem e aqueles que adoram também. Mas o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tem olhos e tem ouvido para ouvir, e tem mão para mover os obstáculos, as tribulações, as aflições, as dificuldades, a enfermidade, todo mal. Para Ele não tem barreira, não tem impedimento. Não conhece impedimento Deus de Jacó, e muito menos derrota. É o Todo-Poderoso, que as pessoas muitas vezes desprezam para crer em outra coisa. Por exemplo, o Salmo 46 fala da fé perfeita em Deus. Quase que todo mundo tem fé em Deus. Mas daí faz uma salada. Em São Pedro, São José, São Antônio, São Benedito. Se acontecer um milagre, quem será desses que fez? Mas se nós clamar para o Deus Todo-Poderoso,
Nós sabemos que Ele tem poder para fazer o milagre e temos certeza que se aconteceu o milagre, foi Ele que fez. Agora nós vamos ver outra passagem. Números, capítulo 22, versículo 22. Deus falando ainda com nossos ancestrais, povo da antiguidade. Vamos ver aqui. Vou ler só um pouquinho, senão daqui a pouco assim. Vocês vão me deixar sozinho. Nunca fiz dessa maneira. Vi até esses tempos darem oportunidade para o responsável do grande trabalho evangelístico do país, para ele dar uma palavrinha. Ele foi entregar o microfone 10h30 da noite. Ele era um pregador famoso que ia pregar. Imagina se fosse um que nem nós aqui. Não sei o que aconteceu, porque daí, até que hora foi o trabalho, porque eu ia dormir, estava cansado. Está aqui, Números 22, versículo 22 em diz: e a ira de Deus se acendeu-se, porque ele seria, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. Imagina só, a rebeldia do profeta Balaão. Deus já tinha falado, não vai resolver nada você querer amaldiçoar o meu povo. Outro problema que viram os amorreus, se me falha a memória, que aquele povo estava crescendo demais naquela terra. E não podia deixar. Eles queriam matar tudo. Mas não conseguiam fazer nada contra aquele povo. Mas eles descobriram que se achasse alguém que amaldiçoasse o povo de Israel, aí eles iam perder a batalha. Eles iam cair diante dos adversários. E foram atrás do Balaão. Não sei o favor que eles prometeram para ele, mas ele estava indo. E daí que começou o problema. O anjo apareceu para a jumenta que Balaão ia a cavalo e ela se desviou do anjo. Ela viu, teve o privilégio de ver o anjo. E o profeta não viu. O anjo cercou do outro lado, ela desviou para o outro lado, porque as bordoadas estavam muito doloridas no lombo dela, nas costas, talvez na cabeça. O anjo cercou do outro lado. Aí Balaão escampou mais. Até que Deus permitiu aquele animal falar com voz de humano, voz de uma pessoa humana. Dizendo, alguma vez eu já fiz assim contigo? Desde que sou tua, leva para onde você queria ir? Não, nunca. Aí o anjo apareceu. Falou, olha, cidade, quase, por um fio, que a tua vida não foi. Porque eu já estava tirando a espada para te matar. Mas ele parou na hora certa. Aí, não, eu vou voltar para trás então. Não, agora você vai. Vai lá. E vai até profetizar. Só que você não vai conseguir falar nada do que eles querem que você fale. E ele foi. O rei já tinha preparado 7 altares para ele profetizar maldição de Israel. Cada altar que ele chegava, ele abria a boca, o anjo de Deus pegava a língua dele, torcia, saía as palavras abençoando os israelitas. E assim é no dia de hoje, se nós tiver fé e procurar da melhor maneira, obedecer a palavra de Deus. Não for rebelde que nem Balaão. Mesmo sendo um profeta, que profetizava a favor do povo de Deus. Agora, aqui não relata nada, mas eu vi um grande pregador, muito sábio, dizendo que ele tinha oferecido umas moedinhas para ele, e muitos galardão, e daí ele estava tentando fazer aquilo. Mas isso aí não pertence a uma criatura que quer servir a Deus, e muito menos com um profeta de Deus. Mas agora aqui diz que nos últimos tempos, Deus falou através do seu Filho Jesus Cristo. E agora tem falado conosco muitas vezes através do seu servo, da sua serva, e muitos não dão crédito. Nós vemos
murmura, está devendo de crer. Se for as coisas que Deus falou, vai ser cumprido. Mas hoje, mais não. Graças a Deus. Tudo que eu falei hoje, e até recado, e coisa que Deus me mostrou, Deus cumpriu bem breve. Ah, mas você não chama por revelação. Tenho muito receio. Não que eu duvido das coisas de Deus. Mas uma vez eu vou contar só uma para vocês. Cidadão chamou assim, ó. Aqui tem um irmão, aliás uma irmã, que pegou um resfriado tão grande no teu calcanhar que você caminha muito junto. Digo, sou eu. Mas eu levanto a mão, ele disse que é uma irmã revelada. Ele não vai ficar de mentiroso. Ele é o mentor revelação. Tinha que ter dizido, aqui tem uma pessoa que está assim. Daí eu tinha levantado minha mão. Mas acontece que Deus teve misericórdia de mim, eu não levantei a minha mão, daí uns 2 dias saí. Mas não é todos que fazem assim também. Tem os que vigiam em tudo, para sair tudo como Deus quer que faça. Hein? Então Deus falou de diversas maneiras o povo do passado. Depois falou pelo seu filho. E fala pelos seus servos, pelas suas servas, e a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que acreditaram nos profetas de Deus. Com tudo que Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Porque ninguém pôde cumprir a lei, mas Jesus veio e cumpriu por nós tudo que era para cumprir. E Ele é tudo para todos, e Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Eu fui até convidado para ir fazer debate numa igreja que só crê na lei. Eu não conheço esse evangelho. De debate, só candidato que faz. Eu conheço o evangelho da graça, da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Favor imerecível, diz no dicionário bíblico, nos estudos bíblicos. Conheço o evangelho assim no dia de hoje. Aquele que se arrepende, pede perdão, alcança misericórdia. Glória a Jesus. Eu não conheço esse evangelho. Não existe fazer debate. Se o apóstolo Paulo, um grande servo de Deus, usado por Deus, disse que os que querem servir a Deus pela lei, destituídos estão da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Agora, a última palavra de Deus. Deus tem falado com o povo nos últimos dias pela força da natureza. Muitos têm visto o poder de Deus. E ele diz, não me lembro, naquele livro dos profetas passados, eu faço obra, sou eu. Não existe outro Deus além de mim. Eu curo, eu mato, eu faço a chaga. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Esse já está no Novo Testamento. E diz que quando ele repreende nós, para não sermos condenados com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para nós alcançar o perdão. Ele tem falado, eu estava ouvindo sobre a tragédia do litoral paulista. Talvez até pessoas que não creem que Deus existe, quando via tudo o que aconteceu lá, eu não sei, só um pouquinho, parei de ver a tragédia que aconteceu, mas me viu lá. Meu Deus do céu, o que é isso? Já ouvi outros falando, vamos fazer uma reunião para nós discutir de por que Deus está bravo com nós, está revoltado. Eu pensei, eu podia até ligar lá nessa emissora e dizer, eu tenho a resposta para vocês, é por causa da rebeldia, do pecado, da vaidade, nos últimos dias. Mas não adianta, eles não vão concordar, não vão crer. E a Bíblia diz que aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. Não é mesmo? Então eles não querem entender de outra maneira, ensinar o povo de outra maneira. Mas fora da palavra de Deus, quem ensinar vai perder o tempo. Mas por dentro da palavra de Deus,
nenhum de nós vai perder o tempo de ouvir ela e meditar e prestar atenção. Glória a Deus, aleluia. Muita brincadeira com a palavra de Deus, a qual não devemos brincar. Então Deus, nos últimos dias, está falando com nós através da natureza. Mas por quê? Do que Ele está falando? Jesus disse no livro de São Mateus que nos últimos dias, antes da vinda dele buscar um povo da face da terra, haveria fome, peste, guerra, terremotos e coisas espantosas. E nós vemos que nos últimos dias está acontecendo tudo isso com mais veemência, cada dia mais. A gente, se for